Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala o professor Rodrigo Coelho. Há pouco tempo a gente colocou aqui um vídeo onde a gente falava sobre os instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal. E ali a gente falava que merecia destaque. Era um tipo de planejamento que tinha uma qualidade diferente, a questão do planejamento orçamentário. O sistema orçamentário brasileiro que buscava unir o planejamento com o orçamento. Portanto, nós fizemos outro vídeo onde demos uma visão geral sobre como funciona e qual que é o sentido desse sistema orçamentário. E nesse vídeo aqui, nós vamos detalhar um pouco mais sobre cada um desses instrumentos que buscam articular o planejamento e o orçamento nas três esferas de governo. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Bom, vamos começar falando do Plano Plurianual, o PPA, que está estabelecido no artigo 165 da Constituição. O artigo 165 estabelece os três instrumentos do sistema orçamentário e o parágrafo 1º diz que a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Bom, dessa citação aí é importante a gente destacar o de forma regionalizada, ou seja, o plano plurianual prevê que a gente seja capaz de entender como é que o esforço do governo vai atender todas as determinadas regiões do país, do estado, do município, né? Porque esses instrumentos valem para todas as esferas de governo. Então é importante você saber que o governo federal está destinando tantos recursos para a saúde no Nordeste, tantos recursos para a saúde no Sul, tantos recursos para a saúde no Norte. Além disso, esse parágrafo também diz que o PPA vai instituir as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. E isso é importante, por quê? Porque é esse mesmo o nosso pensamento a respeito do planejamento. A gente tem vídeos aqui no canal que fala da diferença do planejamento tradicional para o planejamento estratégico. E a questão do planejamento estratégico é exatamente dar essa noção de prioridades, de diretrizes, de objetivos. O que nós queremos atingir, aonde queremos chegar, os objetivos e como vamos fazer isso, as diretrizes. E daí, o que nós decorremos é que o PPA não é um super orçamento detalhado para os 4 anos. Na verdade, ele vai focar na direção que vamos ter que seguir ao longo desses 4 anos. Mas o detalhamento disso vai ser feito pela Lei Orçamentária Anual. Tanto que o PPA ele não vai falar de todos os gastos, ele não vai planejar e orçar todos os gastos do governo. Ele vai se focar onde? Em despesas de capital e outras despesas decorrentes das despesas de capital e para aquelas relativas a programas de duração continuada. Depois nós vamos fazer um outro vídeo analisando o impacto disso e os debates em torno desse sistema de planejamento e orçamento. Mas vocês vão ver que nós temos grandes debates sobre o que significa outras despesas decorrentes das despesas de capital e o que significa programas de duração continuada. Né? Mas o fundamental aqui é a gente entender que o PPA não é um super orçamento quadrienal. Ele é um instrumento muito mais de planejamento do que de orçamento, na medida em que ele vai apontar para qual caminho a administração pública vai seguir no próximo período. Bom, além disso, vamos destacar no artigo 166, tem o parágrafo 4º, que estabelece que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual, ou seja, o parágrafo que fala da negociação no Congresso, né? O projeto de lei feito pelo Poder Executivo pode ser emendado pelos congressistas, mas ele não pode ser emendado na lei de diretrizes orçamentárias quando ele vai contra o PPA.
Então, a ideia aí é que todos esses instrumentos sejam articulados. Artigo 167, o parágrafo 1º diz que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, e o que é o exercício financeiro? No Brasil é o ano fiscal, começa 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então, nenhum investimento que ultrapasse esse período pode ser iniciado sem que esteja incluído anteriormente no PPA. Seja no projeto aprovado originalmente ou ao longo dos 4 anos, numa lei que autorize uma mudança no PPA e que inclua esse investimento que ultrapasse um exercício financeiro. Então, todos os grandes investimentos precisam estar lá. Os pequenos investimentos, um recapeamento de rua, coisas simples, não precisam. Por quê? Porque o PPA não é um orçamento detalhado para 4 anos. É sim um grande planejamento das principais ações. Bom, e como é que funciona o prazo desse tipo de ação? Todo governo faz o seu PPA. Quando ele assume, ele tem 1 ano para fazer o PPA e aprovar esse PPA. Né? Então, significa que o primeiro ano de governo ele não está agindo sob as diretrizes e objetivos do seu PPA. Né? Ele vai fazer esse PPA ao longo do primeiro ano e esse PPA passa a valer a partir do segundo ano. Segundo ano, terceiro ano de governo, quarto ano de governo e o primeiro PPA do governo seguinte. Porque o governo seguinte está assumindo dia 1º de janeiro, quando você já votou o orçamento, e você vai começar a trabalhar como é que isso vai ser feito lá na frente. Então, o PPA vale por 4 anos, do segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. Como é que é para você apresentar? O artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz que o projeto feito pelo Poder Executivo tem que ser apresentado ao Congresso até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro daquele mandato e devolvido para sanção do presidente até o encerramento da sessão legislativa. Pois bem, o que estamos falando aqui? O exercício financeiro, eu já falei, é o período do ano fiscal de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o governo, o executivo federal, apresentar o projeto até 4 meses antes, significa que o Poder Executivo tem até 31 de agosto para enviar a proposta de PPA para o Poder Legislativo. 31 de agosto, o Poder Legislativo vai receber essa proposta, vai começar os debates na sua comissão mista, né, vai começar as propostas de modificação e adaptação por meio de emendas, e tem para aprovar o resultado disso e devolver para a sanção do Poder Executivo até o final da sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? Sessão legislativa é o período de 1 ano de trabalho do Poder Legislativo. E a sessão legislativa é composta por 2 períodos legislativos. O primeiro vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, aí temos um recesso, volta em 1º de agosto até 22 de dezembro. Logo, o Poder Legislativo tem até o dia 22 de dezembro para aprovar o PPA e devolver para o Poder Executivo. Se isso não ocorrer, o que vai acontecer é que o Poder Legislativo não vai entrar em recesso. A sessão legislativa não acaba. Ela vai continuar pelo dia 23 de dezembro, 24, 25, até que isso seja aprovado. Bom, então, o PPA ele é organizado a cada 4 anos e dá um grande planejamento. E o que nós temos todo ano? Todo ano nós temos a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Orçamento Anual. Vamos ver primeiro aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 165, que estabelece os 3 instrumentos do Sistema Orçamentário Nacional, no seu parágrafo 2º, o parágrafo 1º falou do PPA, no parágrafo 2º diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual,
disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Novamente, aqui a gente percebe um destaque para a questão das metas e prioridades, só que aí não mais de um período de 4 anos, mas sim dentre essas metas e prioridades de 4 anos, o que será executado neste ano específico. Quais são as metas e prioridades deste ano específico. Tá? Também temos a questão de você orientar a elaboração da lei orçamentária anual, o que mostra que também o LDO não é um suborçamento exaustivo e detalhado. Ele simplesmente pega no PPA o que é previsto no conjunto do período de 4 anos e diz, nossa prioridade para este ano será essa. Então, você elabore uma lei de orçamentária anual atentando para essas prioridades deste ano. A LDO também disporá sobre as alterações na legislação tributária e vai estabelecer uma política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Bom, qual que é a ideia? A ideia é que a LDO seja uma ligação entre um planejamento prioritariamente, um planejamento orçamentário do PPA, que é principalmente um planejamento, com a lei orçamentária anual, que também faz parte desse mesmo sistema, mas é principalmente orçamento. E aí essa ligação entre o instrumento mais planejador com o instrumento mais orçamentário é dado pela LDO. Além disso, a gente tem uma questão que é, você faz um planejamento num determinado momento e ao longo do tempo você vai tendo mudanças nas condições concretas, na conjuntura. Você vai tendo mudanças, inclusive, pela execução das ações planejadas inicialmente. E aí a LDO, ela serve sempre para fazer esse ajuste do que foi planejado num determinado momento, às condições concretas que vão se apresentando ao longo dos 4 anos. Né? Sem que você precise necessariamente mudar, refazer completamente aquele planejamento que nós já vimos é uma atividade extremamente complicada. Né? Você não vai todo ano refazer o planejamento. Então, você vai simplesmente pensar desse planejamento o que cabe num determinado momento e, se não couber, você faz o ajuste. Se você pensar que nesse 2023, o primeiro ano do governo Lula, existe um orçamento que está guiando as ações do governo, que foi elaborado com base num PPA feito em 2019. 2019, não havia pandemia, não havia governo Lula, ou seja, a conjuntura mudou muito. Né? Temos aí um período de recessão que não acaba, temos aí uma série de mudanças. Então, tudo isso não aconteceu quando você fez aquele planejamento. Então, é evidente que você seguir como fosse o planejamento tradicional, exatamente aquilo que está estabelecido ali, não vai funcionar. Então, nós precisamos ser capazes de ajustar o rumo do nosso barco e a LDO cabe exatamente para fazer esse ajuste. Que é, como a gente já falou, né, no processo de discussão legislativo, a LDO não pode ser modificada no sentido de se tornar incompatível com o PPA. Todos os instrumentos precisam ser articulados. Com relação aos prazos, o mesmo artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz que a LDO deve ser encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, 31 de dezembro, e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Ou seja, 8 meses e meio antes do encerramento, ele deve ser enviado ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de cada ano e deve ser aprovado até 17 de julho, que é quando encerra o primeiro período da sessão, que vai voltar somente em 1º de agosto. Novamente, vamos colocar aquela questão, e se ele não conseguir fazer essa aprovação? Ele não interrompe a sessão legislativa. Você não consegue sair para recesso se você não tiver aprovado isso. Mas todo ano, além da LDO, que é discutido no primeiro semestre, tem que ser aprovado
até o dia 17 de julho, todo ano nós também temos uma lei orçamentária anual, que aí sim é uma descrição do nosso orçamento, contando todas as despesas do governo. O artigo 165, que estabeleceu os 3 instrumentos, no seu parágrafo 5º, diz que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, que é o orçamento dos poderes da União, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Mas, além desse orçamento fiscal, temos também um orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, temos os gastos gerais do governo e os investimentos do governo, mas também os investimentos das empresas, onde a União tem maioria dos votos. Mas veja, não temos a necessidade de um orçamento de todos os gastos das empresas, apenas dos investimentos. E, por fim, temos um terceiro item da lei, que é o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, da administração direta e indireta, e os fundos e fundações instituídas e mantidos pelo poder público. Então, esses 3 itens se deveriam organizar numa lei orçamentária anual. Ainda se diz, no mesmo artigo, no parágrafo 6º, que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas de diversas receitas que o governo poderia ter, mas que abre mão delas por meio de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios diversos. Então, nós precisamos estimar. Nós deveríamos arrecadar tanto, mas como demos essa isenção para uma determinada empresa, nós vamos deixar de arrecadar tanto. Então, deveria ser mensurável os valores desses benefícios dados aos capitais privados. Bom, e além de organizar mais ou menos quais são as nossas diretrizes de orçamento, qual o impacto da LOA? Bom, primeiro, vou falar aqui do inciso 2º já do artigo 167. O governo não pode fazer nenhuma despesa ou assumir nenhuma obrigação que não esteja previsto no orçamento, ou que esteja previsto num determinado valor, ele não pode assumir nenhuma despesa acima desse valor. Todo o gasto governamental precisa estar estabelecido na lei orçamentária anual. Para você ver como isso é importante, o próprio inciso 1º desse mesmo artigo 167 diz que é proibido você começar um programa ou um projeto que não esteja incluído na lei orçamentária anual. A lei orçamentária é fundamental para o funcionamento do governo. Tanto que a gente falou, bom, se não for aprovado no período, o legislativo não entra de recesso. Mas qual é o impacto sobre o Poder Executivo? De você começar um ano, por exemplo, virar 31 de dezembro, sem um orçamento aprovado. Se você virar 31 de dezembro sem um orçamento aprovado, você simplesmente não tem condições de ter nenhum gasto que não seja gasto obrigatório. Ou seja, o pagamento de funcionários, de servidores, os encargos, o pagamento de transferências aos municípios. Todos os outros pagamentos, qualquer compra de uma colherzinha de plástico, estão suspensos até você ter o orçamento. Você não pode ter nenhuma despesa que não seja a prevista no orçamento. Bom, dito isso, é importante destacar aqui. O orçamento é integrado, tanto abrange todos os aspectos da administração pública, não apenas uma determinada área, mas todas elas. Você tem a necessidade de uma aprovação pelo legislativo. O orçamento é autorizativo. Então, você está autorizado a fazer aqueles gastos, mas você não é obrigado a fazer aqueles gastos. Até porque todos eles são pensados a partir de uma previsão de receita que pode não se concretizar. Isso vale para quase todo o orçamento, exceto um conjunto de artigos estabelecidos numa reforma de 2015.
No artigo 165, o parágrafo 9 a 14 estabelecem novas regras para emendas parlamentares, colocando que essas emendas parlamentares existe ali um valor que precisa obrigatoriamente ser cumprido pelo Poder Executivo, né? Vale lembrar que em 2015 era governo Dilma, mas era um governo Dilma já fragilizado pela tentativa do Congresso de enfraquecer o governo, né, que levou em 2016 ao impeachment da Dilma, e o Congresso estava avançando sobre o Poder Executivo. Então, o Congresso avançou, colocou esse conjunto de parágrafos, parágrafo 9 ao 14 do artigo 165, que coloca que para emendas parlamentares trata-se de um orçamento impositivo, ou seja, o governo não pode dizer que ele não quer ou não tem dinheiro para fazer esses gastos. Existem lá uma série de regras que é obrigatório que esses gastos ocorram. Bom, os prazos da LOA, mesmo o artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, diz que você tem que mandar à LOA o projeto de lei até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, que vai ser devolvido até o encerramento da sessão legislativa, do segundo período da sessão legislativa. Então, o Poder Executivo envia o projeto até 31 de agosto e o Poder Legislativo aprova até 22 de dezembro. Veja que aqui nós temos uma coisa importante, que é entender que a discussão sobre orçamento é um processo contínuo, né? No primeiro ano de governo, 2023, esse ano que nós temos aqui, a gente está trabalhando fazendo um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária anual. Então, são 3 processos extremamente abrangentes e complicados que estão dominando essa discussão orçamentária. Sendo que, no primeiro semestre, todos os anos, você tem um debate e necessita da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E no segundo semestre, todos os anos, você tem que fazer os debates e a aprovação da Lei Orçamentária Anual. Ou seja, você não tem um período do ano em que você não esteja discutindo o orçamento. Se você tem que mandar para o Congresso Nacional a proposta da LDO até 15 de abril, significa que já desde 1º de janeiro, provavelmente antes, você tem que estar trabalhando para, em 3 meses e meio, ter essa proposta para ser apresentada. Você já começa o ano discutindo a LDO. Você vai até 17 de julho tentando aprovar isso no Congresso. Daí você tem até agosto para apresentar uma outra proposta. Então, dentro do Poder Executivo, você tem essa discussão para você conseguir chegar dia 15 de agosto com uma outra proposta da Lei Orçamentária Anual, que daí começa todo o debate dos trâmites dentro do Congresso Nacional. Bom, então eu vou terminar aqui essa minha explicação, esse conjunto de vídeos que fizemos a respeito da Constituição Federal e do planejamento, né? Um primeiro vídeo que discutiu todos os instrumentos de planejamento que estão lá previstos, um segundo vídeo que deu uma visão geral a respeito do sistema orçamentário com planejamento, e agora esse terceiro vídeo onde a gente está detalhando um pouco mais cada um desses instrumentos. A gente sempre discutiu a partir dos artigos, dos parágrafos, dos incisos que estão na Constituição Federal. E aí é importante frisar que a Constituição Federal não é a única norma que vai regulamentar como é que você faz o orçamento. Temos várias outras normas, abaixo ali na pirâmide de Kelsen, de inclusive o regimento do Congresso que estabelece quais são esses procedimentos. Existem limites dentro da própria Constituição que nós não falamos aqui. Quando você for fazer um orçamento, você precisa considerar, por exemplo, desde 2017, o teto de gastos, você precisa considerar o percentual mínimo que tem que ser destinado para saúde e educação, você tem que considerar lei de responsabilidade fiscal, entre outros limites, né? Além de limites que nós temos infraconstitucionais, como a lei de licitações, dentro de várias outras. Então, existem limites dentro da Constituição, que também devem ser considerados, mas que nós não falamos aqui. Não estamos dando a regra, uma receita de como fazer o orçamento, mas sim refletindo a respeito dele. E existem também outras normas jurídicas que precisam ser consideradas quando você vai organizar o orçamento e todo esse sistema orçamentário.
Então, terminado esse último alerta, eu encerro aqui a minha exposição. Vou deixar na descrição do vídeo o link para a Constituição Federal. Reafirmo o que falo sempre em todos os vídeos: ver um vídeo no YouTube não é estudar, tá certo? Precisamos ir para as fontes originais do material, lê-los, interpretá-los com a nossa cabeça. O que eu faço aqui é um guia que busca orientar e facilitar esse estudo por parte de vocês, mas o estudo é total responsabilidade de vocês. Ok? Dito isso, eu agradeço a atenção de todos e de todas e bons estudos.